Durante muito tempo, eu olhei para o céu em busca de respostas. Busquei nas palavras dos outros, nos templos, nos livros antigos, nas orações murmuradas à noite, aquilo que eu achava que havia se perdido em mim. Direção, sentido, luz. Eu achava que Deus estava longe em algum lugar do alto, ouvindo as minhas súplicas apenas quando eu era suficientemente boa ou obediente. Mas quanto mais eu lia as Escrituras com o coração aberto, mais eu percebia algo que transformaria completamente a minha vida. O poder que eu tanto buscava fora estava dentro. Eu lembro do primeiro dia em que li uma frase que ecoou como um trovão silencioso na minha alma. O reino de Deus está dentro de vós. Aquilo me virou do avesso. Se o reino está dentro, então a luz, a força, a criação também estão. Isso significa que o meu mundo externo poderia ser fruto do que existe dentro de mim, exatamente como diz o segredo. Foi então que comecei a enxergar paralelos entre as palavras de Jesus e os ensinamentos de Rhonda Byrne. Era como se ela tivesse traduzido verdades espirituais milenares em uma linguagem moderna. E pela primeira vez, eu me senti no comando. Não no comando do universo, mas da minha vibração, das minhas escolhas, do meu campo magnético. Eu entendi que crer não é apenas esperar passivamente, é criar ativamente com Deus. Em Marcos 11:24, Jesus disse: "Portanto eu lhes digo, tudo o que vocês pedirem em oração, creiam que já o receberam, e assim lhes sucederá." Ele não disse, peçam e esperem que Deus veja se merecem. Ele disse, creiam que já receberam. Essa é a essência da manifestação. Isso é alinhar-se com a vibração daquilo que se deseja. Quando eu li isso depois de ter conhecido o segredo, eu chorei. Porque percebi que por anos minha oração era moldada pela ausência e não pela fé. Eu orava como quem implora, não como quem confia. Aprendi que pedir é apenas a primeira etapa. A verdadeira força está em acreditar, e acreditar é sentir como se já fosse. Não é só pensar, eu quero isso, mas viver como se já tivesse, vibrar como quem já é. Jesus curava dizendo, a tua fé te salvou. Isso sempre me intrigou, até entender que o poder não estava na túnica dele, nem no toque físico. Estava na consciência de quem cria a realidade a partir da fé. Quando a mulher do fluxo de sangue disse, se eu apenas tocar em seu manto, serei curada, ela não apenas desejava a cura. Ela sentia que já a possuía. Era fé vibrando em ação. E o universo, que chamamos de Deus, respondeu com precisão àquela vibração. Isso é o que Rhonda Byrne descreve como lei da atração. Aquilo em que você acredita com emoção, você manifesta. Também compreendi que o mundo espiritual é completamente sensível à frequência que emitimos. Quando Paulo escreve aos Romanos, transformai-vos pela renovação da vossa mente, Romanos 12:2, ele não está falando de uma transformação teórica. Ele está nos convidando a reprogramar nossos pensamentos, a mudar nosso campo energético. E como diz o segredo, tudo começa pelo pensamento. Pensamento vira emoção, emoção vira vibração, vibração atrai realidade. Comecei a treinar meus pensamentos como quem treina os olhos para enxergar milagres. Troquei reclamação por gratidão, dúvida por certeza, medo por entrega. E vi o mundo à minha volta começar a mudar. Em Provérbios 18:21 está escrito, a morte e a vida estão no poder da língua. Isso nunca foi uma metáfora. A palavra é criação. O universo responde ao que dizemos com emoção. Quando Rhonda Byrne fala sobre afirmações positivas, ela apenas reforça esse princípio antigo. Dizer eu sou próspera, eu sou abundante, eu sou saudável, não é fingimento, é semeadura. E como na parábola do semeador, o solo que recebe essa semente é o coração vibrante. Se a fé estiver presente, o fruto virá. Me emociona profundamente lembrar que em Gênesis 1, Deus criou tudo com palavras. Haja luz. E houve luz. Se fomos feitos à imagem e semelhança dele, como diz Gênesis 1:26, então também herdamos esse poder criador. Somos filhos de um criador, logo, criadores também. Mas criamos com o que pensamos, sentimos e verbalizamos. Isso é o que o segredo chama de alinhamento. Isso é oração viva. Ao entender isso, minha oração mudou. Eu parei de pedir como quem teme e comecei a afirmar como quem confia. Me tornei íntima da promessa de Hebreus 11:1. Ora, a fé é a certeza daquilo que esperamos e a prova das coisas que não vemos. Isso é visualização. É trazer à mente imagens daquilo que se deseja viver. É fazer da mente um altar e da imaginação um portal. Rhonda Byrne nos convida a visualizar os sonhos como já realizados. E a Bíblia nos ensina o mesmo. Crer é ver antes de ver.
O mundo passou a me parecer mágico, mas não porque as circunstâncias mudaram da noite para o dia. Mudou porque eu mudei. O olhar com que eu via a vida passou a ser de abundância, não de falta. Quando Jesus disse, "Os olhos são a lâmpada do corpo", eu entendi que minha visão interna iluminava ou escurecia tudo à minha volta. Se eu via a vida com gratidão, tudo florescia. Se eu olhava com escassez, tudo parecia minguar. E mais, eu aprendi a amar o silêncio. Porque foi no silêncio que Deus falou mais alto. Foi na solitude que eu compreendi o que Jó descobriu depois de tanto sofrimento. Antes eu te conhecia só de ouvir, mas agora os meus olhos te veem. Eu via Deus em tudo, na folha que caía, no dinheiro inesperado, na cura que chegava devagar, na palavra que tocava fundo. E sim, o segredo fala de prosperidade. E a Bíblia também. Deus nunca desejou a escassez para seus filhos. O Salmo 23 não diz, "O Senhor é meu pastor e nada me faltará à toa." Prosperar é viver em plenitude, e isso inclui todas as áreas. O Espírito Santo me mostrou que eu não precisava escolher entre o espiritual e o material, porque ambos se alimentam da mesma fonte, a vibração do amor. Quando leio em Deuteronômio 30, de 19, "Escolhe, pois, a vida para que vivas", eu entendo, eu posso escolher o que vibro. Posso escolher onde coloco meu foco, posso escolher viver de fé e não de medo. E quando escolho isso, eu me alinho com a graça. Hoje eu caminho com a certeza de que tudo o que peço e recebo é parte de uma dança divina entre minha fé e o campo ilimitado do universo. Não há mais separação. Não há mais dúvidas. Existe apenas a certeza de que o que Jesus ensinou, o segredo reafirma. O poder está dentro. Deus está em mim. E quando eu crio com amor, tudo se cumpre. E foi a partir dessa descoberta interior que tudo começou a se expandir na minha vida. Não de forma mágica no sentido infantil da palavra, mas mágica no sentido mais sagrado. Uma vida que responde ao que vibra o meu espírito. Porque quando eu vibro amor, fé e certeza, a vida me devolve bênçãos, sincronicidades e milagres cotidianos. Uma das passagens que mais me guia é essa: "Buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas estas coisas vos serão acrescentadas." Por muito tempo, eu lia isso como um convite à renúncia do mundo material, como se fosse errado desejar uma vida plena. Mas hoje, eu compreendo que buscar o reino é buscar a frequência do amor, da fé, da presença divina em mim. Quando eu me alinho com o reino, ou seja, com a consciência da minha essência divina, as coisas são acrescentadas, porque eu deixo de lutar e passo a permitir. Isso é vibração. Isso é fluxo. A justiça de Deus, como entendo agora, é equilíbrio. É a harmonia entre o que semeamos e o que colhemos. E aí entra a lei da atração como tradução energética da lei da semeadura. Tudo o que o homem semear, isso também colherá. Se eu semeio pensamentos de medo, insegurança e desespero, como posso esperar colher alegria, abundância e milagres? A vida responde com exatidão à frequência que eu mantenho. Foi duro aceitar isso no começo, porque percebi que muitas das minhas dores haviam sido regadas com pensamentos de escassez que eu mesma nutria há anos. Mas a beleza disso é que se fui eu quem criei, então eu também posso transformar. Aprendi a observar meus pensamentos como quem cuida de um jardim. Cada pensamento negativo eu podava com amor. Cada emoção densa eu acolhia, mas não deixava enraizar. Passei a escolher palavras que edificam, gestos que inspiram, atitudes que elevam. E tudo mudou. Quando Rhonda Byrne diz que o universo não entende não ou sim, mas apenas vibração, isso ecoa com o que Jesus disse em Mateus 5,37. "Seja o vosso sim, sim, e o vosso não, não." Essa frase sempre me tocou como um convite à clareza. E hoje percebo que a clareza mental, emocional e vibracional é o canal por onde a bênção flui. Quando eu estou em dúvida, eu bloqueio. Mas quando eu estou convicta, ainda que tudo diga o contrário, o invisível começa a se mover a meu favor. Há momentos em que a realidade externa ainda tenta me convencer de que nada mudou. Mas foi aí que aprendi outro segredo. A realidade não é uma sentença, é um reflexo. E como todo reflexo, ela muda quando a fonte muda. Então, mesmo diante da escassez, eu passei a me comportar como quem já vive a abundância. Mesmo diante do medo, escolho agir com fé. Isso me fez entender o que Paulo quis dizer quando escreveu, porque andamos por fé e não por vista. Andar por fé é caminhar como se já fosse. É agir antes que a realidade confirme. É confiar no invisível, que o invisível é onde tudo começa. É isso que o segredo chama de cocriar.
E é isso que Jesus vivia o tempo todo. Ele falava com a certeza de quem sabia que a fé movia montanhas. E sim, montanhas se movem. Não sempre da forma como esperamos, mas sempre da forma que mais ensina, mais cura, mais transforma. Muitas vezes o que eu pedia era apenas um reflexo limitado do que minha alma realmente precisava. E o universo, ou melhor, o Espírito Santo, me conduzia a algo maior. Foi assim que compreendi o que diz Isaías 55:9. Assim como os céus são mais altos do que a terra, assim são os meus caminhos mais altos do que os vossos caminhos. Eu aprendi a confiar. Não como quem espera algo vir de fora, mas como quem sabe que tudo já está dentro. Passei a fazer da minha mente um templo, da minha respiração uma oração e da minha imaginação uma ferramenta sagrada. Quando Rhonda Byrne fala sobre a importância de visualizar e sentir como se já tivesse recebido, ela está falando de um poder que Deus nos deu ao nos criar, a imaginação. Em Gênesis 11, durante a história da Torre de Babel, Deus diz: "Agora nada do que intentarem fazer será impedido a eles." Isso me mostrou que o potencial humano, quando unido em intenção e foco, é ilimitado. E se isso vale para uma multidão, também vale para minha alma quando alinhada com o divino. Mas foi em momentos de silêncio que tudo se aprofundou. Comecei a me retirar da agitação para ouvir a voz que não grita, mas guia, a intuição. Percebi que a intuição é o sussurro de Deus no íntimo. E quanto mais eu a seguia, mais eu era conduzida a caminhos que jamais teria imaginado com a lógica. Quando algo parecia dar errado, eu não entrava mais em desespero. Eu dizia: "Isso também me serve." E imediatamente minha vibração subia, porque deixava de resistir. Isso é confiar. Isso é permitir. É o que a Bíblia chama de descanso em Deus. Aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. E quando eu realmente descansei, as portas se abriram. O dinheiro chegou de formas inesperadas. As curas vieram silenciosas. As pessoas certas surgiram no tempo perfeito. E eu entendi que não era porque eu estava me esforçando mais, mas porque eu estava vibrando melhor. Eu havia saído do controle e entrado no fluxo. As bênçãos passaram a vir com leveza. E com isso eu compreendi um princípio profundo. Quanto mais eu me alinho com o amor, mais tudo se alinha ao meu redor. João escreve que Deus é amor, João 4:8. E se Deus é amor, então o amor é a frequência criadora mais poderosa que existe. Por isso a gratidão é tão transformadora. Porque quando eu agradeço, eu me conecto ao amor. Eu saio da carência e entro na abundância. Comecei a agradecer antes de ver. Agradecer por aquilo que ainda não era visível, mas já era real no campo da fé. E foi assim que a vida passou a florescer dentro e fora. Porque o segredo não está em apenas pedir, mas em sentir-se merecedora. E isso foi uma das minhas maiores curas. Me sentir digna da abundância de Deus. Quantas vezes nos ensinaram a associar riqueza com pecado, prosperidade com egoísmo, prazer com culpa? Mas o Deus que me habita é um Pai que deseja que eu viva em plenitude. Jesus disse: "Eu vim para que tenham vida, e a tenham em abundância." Abundância de amor, de paz, de saúde, de recursos, de propósito. Eu abracei isso. E isso me libertou. Hoje, cada dia é um altar. Cada pensamento uma semente, cada palavra uma criação. E minha alma, antes inquieta, agora repousa em certeza. Porque compreendi que o universo é o reflexo do meu interior. E quando eu vibro com fé, Deus vibra comigo. Quando eu declaro com amor, a criação responde. Quando eu visualizo com gratidão, a manifestação se apressa. A Bíblia e o segredo não se contradizem, eles se completam. Um fala da fonte. O outro fala da frequência. Um mostra o caminho da fé. O outro ensina a aplicar essa fé com intenção. E ambos nos lembram de uma verdade que ecoa desde o início dos tempos. Tudo é possível ao que crê. E se tudo é possível, então não há limites, não há barreiras, não há destino fixo, há escolhas, há vibração, há presença e há amor. E foi vivendo essa verdade, dia após dia, que eu comecei a ver os milagres deixarem de ser eventos extraordinários para se tornarem parte da minha rotina. Milagre passou a ser o natural quando eu parei de resistir e comecei a permitir. Porque Deus não trabalha no barulho da dúvida, mas no silêncio da entrega. E toda vez que eu aquietava minha mente e ancorava minha respiração no presente, eu sentia a presença divina como uma brisa leve me envolvendo por dentro. Percebi que o universo inteiro responde ao meu estado interior. Não importa o que está fora, importa o que vibra aqui dentro. E quando eu mudei minha vibração, tudo ao meu redor começou a se reorganizar.
Pessoas que antes pareciam distantes começaram a se aproximar. Oportunidades que eu nunca teria imaginado começaram a surgir. Eu parei de correr atrás e comecei a atrair. A lei da atração não é sobre forçar o universo a fazer a nossa vontade, mas sobre nos alinhar com a vontade do divino que já habita em nós. Quando eu parei de lutar contra a vida e comecei a dançar com ela, tudo fluiu com mais leveza. Comecei a perceber sinais em pequenos detalhes. Uma música que tocava na hora certa, uma frase que alguém dizia sem saber o quanto me atingia, um encontro inesperado que mudava tudo. Nada é por acaso. Tudo é resposta. Tudo é reflexo. Tudo é eco. E eu aprendi a usar minha imaginação com mais reverência. Não como quem sonha com medo de se frustrar, mas como quem já sabe que aquilo que imagina com amor já está sendo criado no invisível. A imaginação é a planta da casa. A fé é o alicerce. E o sentimento é o tijolo. Tudo que vejo ao meu redor nasceu primeiro dentro de mim. E tudo que ainda não se manifestou está apenas esperando meu coração se abrir para receber. Eu parei de perguntar quando e comecei a declarar: já é. Porque o tempo de Deus não é cronológico, é vibracional. A manifestação não acontece quando o relógio marca, mas quando a alma se alinha. E eu me tornei disponível. Disponível para o bem, para a graça, para o novo, para tudo aquilo que o céu já preparou para mim. Quando aceitei que o amor é a fonte de tudo, deixei de buscar validação. Passei a me olhar com ternura, a me falar com mais compaixão, transformei minhas feridas em portais de luz. Cada dor virou um ponto de entrada para uma sabedoria mais profunda. Perdoei não porque os outros mereciam, mas porque eu merecia ser livre. Soltei o passado, abençoei as memórias e caminhei mais leve em direção ao que me espera. A abundância não é uma conquista, é uma lembrança. É o retorno à verdade de quem eu sou, filha amada de um Deus que não conhece limites. E quanto mais eu me lembrava disso, mais minha realidade se moldava a essa lembrança. As resistências se dissolviam, as portas antes trancadas se abriam. As possibilidades se multiplicavam. E tudo isso sem esforço, sem desespero, sem cobrança, apenas com presença, apenas com confiança, apenas com amor. Porque no fim tudo é amor. O começo, o meio e o fim. E quando eu vibro no amor, eu vibro com Deus. Eu me torno canal da criação. E a vida floresce. Simples assim. Poderosa assim. Se você chegou até aqui, comente. Eu posso manifestar tudo o que desejo.